Olá, eu sou o pastor Roberto Rodrigues e estou aqui gravando mais um vídeo na presença de Deus e para a edificação de todos. Hoje nós vamos trazer uma mensagem um pouco diferente. Não é um vídeo grande, mas que possui 10 conselhos de Deus para a edificação de todos aqueles que amam a palavra do Senhor. 10 conselhos de Deus que podem mudar a sua vida. Vou ler primeiramente o texto de Provérbios 1, versículos 25, o 30 ao 33, em que ele coloca essa questão de ouvir conselhos. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Esses conselhos e orientações de Deus, eles podem mudar a sua vida, se você obedecê-los. Então, eu quero compartilhar de uma maneira simples, direta e objetiva, para que você possa anotar, você possa meditar e ver o que vai fazer com eles. Porque são conselhos de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. O primeiro deles: não prometa o que você não pode cumprir, ou o que você não vai cumprir. O Senhor Jesus, vamos começar por ele, dizendo em Mateus 5,37, ele disse assim: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Quer dizer, Jesus ensina que quando você promete e não cumpre, entre outras coisas, isso tem procedência do diabo. Você está fazendo a vontade do diabo, o maligno é o diabo. Então, se não pode, não vai cumprir, não prometa. Não prometa. Eu sei que você está acostumado com políticos, cristãos políticos que entram, prometem, até mesmo pastor promete e não cumpre. Você tem que ouvir o conselho de Deus. Segundo, organize o seu tempo. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Os cristãos de hoje em dia, eles têm se tornado cada vez mais materialistas e carnais. E começaram a usar o pouco tempo que tinham para estar num culto, num discipulado, numa oração, algo espiritual, para fazer as suas ocupações terrenas e materiais. Quer dizer, passa a semana inteira, muitos ficam meses, e naquele dia aparece a oportunidade. Organize o seu tempo. Coloque tempo para todas as coisas. Tem as coisas urgentes e tem as coisas importantes. E se existe uma coisa importante, é estar com Deus. Eu sei que vocês, muitos, estão aí com uma filosofia moderna que não consta no Novo Testamento, não consta na Bíblia toda, né? De que você sozinho, sem mais ninguém, você é a igreja. Infelizmente, isso não existe na Bíblia, porque Jesus nunca usou a igreja no singular para uma pessoa, sempre no coletivo para a congregação. E os apóstolos assim fizeram. Terceiro conselho de Deus: seja gentil, educado e generoso. Romanos 12, dos versículos 20 ao 21, na Bíblia Viva, que traduz de uma maneira fácil de entender. Ao invés disso, deem de comer ao inimigo se ele estiver com fome. Se estiver com sede, deem-lhe alguma coisa para beber, e assim vocês estarão amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. Em outras palavras, ele se sentirá envergonhado de si mesmo por aquilo que tiver feito a vocês. Não deixem que o mal prevaleça, mas triunfem sobre o mal, praticando o bem. A palavra gentil, ela significa nobre de caráter e que sabe tratar as pessoas. Educado é uma pessoa com educação que é capaz de saber como falar com as pessoas sem ofendê-las e sem magoá-las, sem machucar-lhes o coração. Generoso é aquele que tem um caráter nobre, capaz não só de ajudar, mas também de não se vingar. É uma bênção. Quarto conselho de Deus: seja perseverante e não abandone projetos pela metade ou na metade do caminho. Daniel 12:13 diz: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Tem um provérbio, tem um texto de Eclesiastes também, se eu não me engano, Eclesiastes 7, no capítulo 7, ele também fala que é melhor o final das coisas do que o começo. Então, significa que você tem que concluí-los. Muitos cristãos de hoje em dia não sabem, justamente por não serem discipulados. O maior problema da falta de perseverança é a falta de discipulado. Por isso que Jesus mandou fazer discípulos, que está lá em Mateus 28,
finalzinho do capítulo 28, ele fala exatamente isso: ir e fazer discípulos de todas as ações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é essa a ordem dele, né? É uma geração que não suporta sofrimento, tribulação, não suporta decepção, e nas primeiras dificuldades abandona ministério, deixa de ajudar um trabalho, especialmente com relação às coisas espirituais. Abandona com uma facilidade que é coisa incrível. Não faça parte desse clube. Quinto conselho do Senhor: controle as palavras. Efésios 4, 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A Bíblia Viva traduz assim: evitem a boca suja, digam só o que é bom e útil àqueles a quem vocês estiverem falando, e o resultado, e o que resulte em bênção para eles. Então, fale bênçãos, né? É triste ver o vocabulário de muitos cristãos e cristãs em nossos dias. Gente fofoqueira, pronta para falar palavrão, palavras que ofendem as pessoas, que machucam, que julgam, que criticam, que não aceitam opinião diferente. Basta ver como foi nas eleições, especialmente você vê pela internet, a gente vê a qualidade da vida espiritual. As pessoas vão comentar um vídeo, porque você pode não concordar, você está ouvindo isso aqui, você pode não concordar. Agora, se você é uma pessoa gentil, educada, uma pessoa discipulada a Cristo, você vai dizer: meu amado irmão, meu amado pastor, olha, eu não concordo com você. Agora, não, veja o vocabulário, as pessoas ofendem, desrespeitam. Infelizmente, não é só uma falta de conversão, uma falta de ter um novo nascimento. É uma questão de falta de educação mesmo, chega a ser falta de educação. E isso não é uma característica do cristão. O cristão pode ser uma pessoa analfabeta, porque falta de educação não tem nada a ver com universidade. Nós estamos vendo muitas pessoas, como eu vi, a gente viu nas eleições aí, a jornalista xingou uma menina. Xingou a menina, quer dizer, educação, gente, não tem na escola. A educação é de berço e, para o cristão, ela vem do discipulado também. Sexto conselho de Deus: honre, respeite, ore e evangelize a sua família. Efésios capítulo 6, versículos 2 a 4, ele diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Criar na doutrina e na admoestação do Senhor nada mais é do que discipulá-los, é ensiná-los. Então, olha, é fundamental honrar a família. Sim, claro que é. É fundamental respeitar a família? Sim. É fundamental orar pela família? Sim. É fundamental evangelizar a família. E, se possível, o que é o mais ideal ainda, é fundamental fazer discípulos na sua família. Essa é a ordem do Senhor. Se você não faz isso, está na hora de começar. Vamos lá para o sétimo conselho: valorize o seu dinheiro. E nós vamos ler o texto de Lucas 14, 27 ao 30, eu vou ler na Bíblia Viva também. Diz assim: e ninguém pode ser meu discípulo se não carregar sua própria cruz e seguir-me. Mas é preciso pensar muito antes de resolver. Pois quem começaria a construção de um edifício sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para pagar as contas? De outra forma, só poderia completar os alicerces antes de se acabarem os recursos. E então, como todo mundo se riria dele? Estão vendo aquele sujeito ali? Diriam em tom de caçoada. Começou aquela construção e ficou sem dinheiro antes de terminar. Não gaste mais do que você ganha. Não desperdice o seu dinheiro querendo satisfazer todos os seus desejos carnais e vaidade. Tenha controle dos seus gastos. Não gasta tudo o que você ganha. Faça aplicações ou investimentos, porque virão os dias ruins em que vai lamentar ter gasto tudo que ganhou, dificuldades, o carro quebra, problema na casa, doença. Não seja irmão do desperdiçador ou do esbanjador. Gastam dinheiro naquilo que não é pão, como disse Isaías, o profeta. Dificilmente ajudam pessoas necessitadas e muito menos a obra de Deus, a sua congregação, os missionários, enfim, pessoas que têm o coração disponível isso. Aliás, a gente vê pessoas que gastam tanto o seu dinheiro que às vezes numa emergência, numa necessidade da própria família, coisas de benefício, o sujeito não tem dinheiro, porque ele gastou demais. Não, tenho que viver, eu trabalho. A gente precisa aprender a gastar, aprender a controlar os nossos gastos, não gastar tanto.
a gente tem que, cada um tem um salário e deve aprender a viver com ele. Se você ganha 1.400, você tem que gastar menos do que isso. Olha, pastor, não é fácil. Não é fácil mesmo. Ninguém disse que era fácil. Essa palavra na Bíblia é complicada, né? Você não vai achar, somente numa exceção que eu já expliquei uma outra vez, mas em geral, na vida do cristão não tem nada fácil. 8º conselho de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Eclesiastes 11, versículos 1 ao 2. A King James atualizada traduz assim: distribua com generosidade o teu pão, se o atirasse sobre as águas, como se o atirasse sobre as águas, e depois de algum tempo o receberás de volta. Reparte com 7, e mesmo com 8, o que tens, pois não sabes que desgraça pode vir sobre a terra. Ele já prepara isso, né? É sempre bom a gente ajudar as pessoas que precisam. Não devemos ser mão de vacas, avarentos, pessoas egoístas, que é o que está acontecendo conforme a profecia, né, do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em 2 Timóteo 3. Vou lhes contar um testemunho de um homem que foi salvo por um copo de leite. Um dia, para ilustrar bem essa questão de lançar o teu pão sobre as águas. Esse não lançou o pão, lançou o copo de leite. Um dia um rapaz pobre, ele vendia mercadorias de porta em porta, que nem fazem as vendedoras, por exemplo, do Avon, né, para pagar seus estudos. Estava com muita fome e só lhe restava uma pequena moeda no bolso que não dava para nada. Decidiu então que ao invés de tentar vender, ele iria pedir comida na próxima casa. Porém, os seus nervos o traíram, quando uma bela e encantadora moça lhe abriu a porta. Ele perdeu a coragem de pedir, ficou envergonhado. Em vez de comida, pediu um copo de água. A mulher percebeu que ele estava com fome e lhe deu um grande copo de leite. Ele bebeu devagar e depois lhe perguntou, como se tivesse dinheiro para pagar: quanto lhe devo? Não me deve nada, respondeu a moça. E continuou: minha mãe sempre nos ensinou a ajudar as pessoas. O rapaz disse: pois eu te agradeço de todo o coração, a você, moça, e a sua mãe. O rapaz saiu daquela casa não só refeito fisicamente, com o estômago vazio, recebeu um copão de leite e uma bênção, mas também com sua fé renovada em Deus e nos homens, porque ele viu que existem pessoas boas, pessoas generosas. Ele já havia resolvido abandonar os estudos devido às dificuldades financeiras em que estava passando, a extrema pobreza com que vivia, mas aquele gesto de bondade da moça o fortaleceu e aí ele não desistiu e continuou seus estudos. Muitos anos depois, essa moça, essa jovem mulher, ela ficou gravemente doente. E os médicos locais ali da cidade, onde ela estava ali, estavam muito confusos, eles não conseguiam chegar a um diagnóstico. Finalmente, então, eles enviaram a moça a uma cidade grande para se tratar, porque eles não tinham recursos e os seus conhecimentos também não atingiam para descobrir, não é o suficiente para descobrir os problemas da moça. Aí ela foi enviada até a cidade grande. O médico de plantão naquele dia que ela chegou no hospital era o Dr. Howard Kelly, um dos maiores especialistas do país naquela área. Quando escutou o nome do povoado de onde ela viera, uma estranha luz brilhou e encheu seus olhos. E de pronto, ele foi lá para ver a moça. Ele foi lá ver a sua paciente. Ele reconheceu a moça imediatamente. Ela não o reconheceu. E imediatamente ele determinou-se a fazer o melhor para salvar a vida dela, passando a dedicar-lhe atenção especial. Contudo, nada lhe disse sobre o primeiro encontro que tiveram no passado. Depois de uma terrível batalha, um bom tempo, eles finalmente venceram aquela enfermidade e a moça foi curada. Ao receber a alta, ela teve medo de vir à conta do hospital, pobre, né? Porque imaginava que levaria o resto da sua vida para pagar aquele tratamento tão caro, e olha lá se conseguisse. Quando finalmente abriu a fatura, o seu coração se encheu de alegria com estas palavras: totalmente pago, há muitos anos, com um copo de leite, assinado Dr. Howard Kelly. Só então ela se lembrou de onde conhecia aquele médico e se lembrou do copo de leite que ela deu para aquele rapaz. É o que diz o ensinamento da palavra do Senhor. Penúltimo, 9º conselho do Senhor para você, de Deus. Assuma um verdadeiro compromisso com Deus. Verdadeiro compromisso.
Mateus 6, 36, 33, o Senhor Jesus disse claramente: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pois é, a maioria dos cristãos hoje faz o contrário, busca as coisas que seriam acrescentadas e o reino de Deus fica para depois. Se é que fica. Infelizmente, porque grande parte dos cristãos de hoje em dia não quer assumir um compromisso com Deus e nem com a obra de Deus. Um compromisso sério. Arrumam tempo para tudo. Tem que trabalhar, cuidar da casa, viagens, passeios, festas, tudo. Não podem vir num estudo bíblico, num discipulado, num culto, numa oração, muitas vezes porque estão cansados. Tem cristão que a dor e a doença só ataca nos dias em que ele tem compromisso com Deus. Hoje ele teria o discipulado, teria o culto, teria a oração, uma missão, qualquer trabalho. Aí ataca a dor. Ah, mas se for para passeios e festas, não há problema algum. Nada dói, nada fica doente, tudo normal. Isso tem um nome e se chama falta de compromisso com Jesus. O Senhor Jesus disse em Lucas 14:33, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É como eu falei, a falta de discipulado faz isso. Porque no discipulado você aprende a ser, e é o tempo que o Espírito Santo vai consolidar a sua maturidade, o seu caráter espiritual, e você vai se tornar alguém realmente maduro. Fugir do discipulado não tem jeito, infelizmente é isso que está acontecendo. É por isso que Jesus mandou fazer discípulos, ele não mandou fazer outra coisa, ele mandou fazer discípulos. Essa foi a sua ordem. E o último conselho, vença o seu desânimo. João 16:33, o Senhor Jesus diz assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Seja otimista, seja uma pessoa de fé que confia no Senhor. Veja o lado bom de cada situação e tire lições dos seus desafios, das provas, dos fracassos, das decepções, das coisas que acontecem inesperadamente no sentido ruim. Um fabricante de chinelos, ele enviou 2 vendedores a um país na Ásia. Lembra-se daquela questão do copo cheio ou do copo vazio? Né? Que o dono chega para o funcionário e diz, e esse copo aqui está cheio ou está vazio? E dá uma olhadinha, falta metade para encher. Aí o outro, falta metade para acabar. Depende da forma com que você enxerga as coisas. E esse fabricante então ele enviou para uma região, a um país na Ásia, então eles iriam em regiões e cidades distintas, para verificar a possibilidade de exportar chinelos, calçados, botas, botinas, né? Calçados no geral. Quando chegaram lá, eles viram que toda a população das cidades andava descalça. Ninguém usava calçados. O primeiro ligou para o patrão. Pode desistir, patrão. Aqui o senhor vai à falência no primeiro mês, olha lá se não for na primeira semana. Ninguém usa calçados. Todos vivem descalços. Desiste. Vamos embora. Lamento, mas o senhor foi prejuízo mandando a gente para cá. Aí o segundo, tempos depois, ele ligou o patrão de um outro lugar e disse, patrão do céu, pode colocar a fábrica para trabalhar em 3 turnos, o senhor vai ficar rico, aqui ninguém usa calçado e não tem fábrica, vamos nadar de braçadas, vamos vender que nem água e nós vamos ter comissão adoidada. Então aí depende de como você encara. Foi o mesmo problema e cada um enxergou de uma maneira. Hoje talvez você seja quem sabe, né? Seja aquele que está vendo falta de oportunidades. Não seja desanimado, aprenda a ver as oportunidades, as possibilidades que Deus coloca em sua vida. Eu estive levando minha esposa ao médico e a gente estava no estacionamento, acabou a bateria, desligou o carro, apagou tudo. É carro eletrônico, apagou tudo. Ficou com o vidro aberto, ainda avisei o rapaz, falei, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Terminou, falei, vamos primeiro resolver o problema médico. Quando a gente voltou, e tal, resolvendo o problema, a gente conversando, ela falou, ainda bem que foi aqui, né? Se a pessoa se fosse na rua, eu falei, então, você tem que ver o lado bom da coisa. Aconteceu um problema, mas graças a Deus aconteceu uma situação em que ninguém poderia roubar o carro porque ele estava sem bateria, então não ia para lugar nenhum, mas poderiam fazer lá, enfim. Mas o importante é que você não desanime, que você veja as coisas sempre o lado bom das coisas. Procure ver que de alguma maneira Deus está lhe ensinando.
Então eu vou encerrar fazendo uma oração. Pai Celestial, eu oro a Deus por todas as pessoas que vão receber essa mensagem, vão ler, que vão ser abençoadas com ela. Que o Senhor, com esses conselhos que o Senhor nos dá, que o Senhor possa estar nos ajudando a alcançar cada vez mais esse irmão, essa irmã, esse moço, essa criança, esse adolescente. Se está precisando, Senhor, de cura, que seja curado, liberto. Senhor, abençoa a vida desta pessoa, abençoa, meu Deus, grandemente e faça com que ele possa ser um discípulo de verdade, uma discípula, Senhor, que possa seguir os teus conselhos, dar frutos e, acima de tudo, ver sempre o lado bom, ver sempre a sua mão conduzindo todas as coisas. E assim eu oro no poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não siga-me no YouTube, né? Se inscreva no meu canal e, nos ajudando mais ainda, acione o sininho de notificações, assim, toda mensagem, tudo aquilo que a gente for publicando, você será abençoado. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E não esqueça, compartilhe isso com outras pessoas, abençoe e edifique a vida das pessoas, em vez de passar fake news e coisas que a gente não tem como provar, ou muitas vezes tem. Dê uma palavra de esperança, uma palavra abençoada, que é a palavra do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.